Diz de novo para o seu vizinho: Deus está lhe esperando no lugar secreto. Acho extraordinário como Deus, em sua soberania, em sua grandeza, em sua supremacia, se interessa por compartilhar conosco a sua comunhão. Quando ele cria o homem, Gênesis 1:26 diz que ele o fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Com isto, ele já estava compartilhando do seu ser com a sua criatura. Quando ele monta, se eu posso usar essa expressão, o boneco de barro, a quem ele chama de homem, ele sopra nas narinas deste homem fôlego de vida, e este sopro de Deus é o compartilhar da sua natureza com a criatura. O fato é que toda a Bíblia nos revela que Deus tem interesse de estabelecer conosco comunicação íntima e pessoal. Esse texto que nós lemos é muito conhecido, de Mateus capítulo 6, porquanto nele Jesus ensina aos seus discípulos, seguidores, a oração mais lida e mais repetida de todos os tempos. É a chamada oração dominical, também conhecida como oração modelo. E é interessante esta oração, dentre tantas razões, eu queria destacar pelo menos duas. Uma é que os discípulos viram Jesus orando. Só lê lá em Lucas 18, que traz o mesmo relato. E quando eles veem a maneira íntima com a qual Jesus ora, eles desejam compartilhar da mesma intimidade com Deus. E eles dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. A expressão ensina-nos a orar subentende: ensina-nos a orar assim. Por quê? Os discípulos eram judeus. Eles estavam habituados com orações, estavam habituados com liturgia, com culto. Portanto, orar não era uma novidade para eles, eles não eram leigos na oração. A diferença é que a oração do judeu, a oração no culto judaico, mantinha um protocolo, uma proforma, uma formalidade que trazia o sentimento de um distanciamento da pessoa de Deus. Por exemplo, um judeu jamais pronunciaria o nome de Deus, o nome de Javé ou Yavé, pelo cuidado, pelo zelo que eles tinham de não profanar este nome, de não tomar este nome em vão. Historiadores dizem que quando o escriba ia escrever, ou estava escrevendo o seu texto, e chegava a hora de escrever o nome de Yavé, ele levantava para lavar as mãos, trocava a pena, caneta, havia uma tinta específica para o nome do Deus de Israel. E sempre que um judeu quisesse pronunciar o nome de Deus, a expressão vinha na terceira pessoa da conjugação verbal. Trazia na expressão, na colocação, a ideia de um Deus inacessível, inatingível, intocável. Aí os discípulos veem Jesus orando e chamando Deus de Abba.
meu pai, papai, paizinho. E ele diz assim: nós queremos orar com essa aproximação. Nós queremos essa intimidade também. Aí Jesus diz: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Pode observar que nesta oração Jesus traz Deus para a segunda pessoa da conjugação verbal e não na terceira, como os rabinos ensinavam. Com isso, Jesus está dizendo assim: Deus está ao vosso alcance. Diz aí para o seu vizinho: Deus está ao teu alcance. Mas o detalhe, isso é extraordinário, são coisas assim especiais. Porque Jesus diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E Ele que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Haviam duas razões para Jesus destacar o secreto. Uma, os fariseus oravam nas praças, nas esquinas, nas ruas das cidades, para demonstrar uma espiritualidade maior, para demonstrarem comunhão maior do que os demais. E Jesus começa dizendo lá em Lucas, inclusive me parece que é em Lucas, que ele diz: não deveis orar como os fariseus, ora em secreto. Ou seja, ninguém precisa saber dos teus momentos de intimidade com Deus, é você e Ele, não é dar conta de ninguém. Receba. Segundo, Jesus está dizendo que todo crente precisa de uma relação pessoal com Deus. Donald Stamps, pastor norte-americano, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ele comenta esse versículo, ele menciona que todo filho de Deus precisa ter um lugar secreto de oração. Caso contrário, a oração não terá a duração desejada, ou será uma prática casual. Nós gostamos de orar coletivamente. Se vamos para o monte, chamamos uma multidão. Se vamos passar um dia de oração, chamamos uma multidão. Se temos um horário de oração, queremos alguém orando conosco. E eu quero lhe destacar nesta noite, lhe chamar a atenção para o fato de que há momentos, ou deve haver um momento na nossa vida, que Deus não quer ninguém com a gente, só Ele. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: a solidão não é de todo ruim. A solidão não é de todo ruim. Porque a solidão é uma oportunidade que temos de nos achegarmos a Deus, para conversarmos com Ele à vontade, sem ninguém medir as nossas orações, para você ter o direito de abrir o berreiro se quiser, de gritar se desejar, se jogar no chão se sentir desejo, e ninguém vai medir a sua postura, porque é você e Deus. O salmista nos informa que nós devemos ter momentos de oração ao entardecer, na madrugada, no ser do dia. Salmo de número 4, versículo 8, ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. A oração do entardecer. O meu pai tinha o hábito na minha infância, um hábito que ele herdou do meu avô. Todo final de dia,
Meu pai pegava o violão para cantar um hino do cantor cristão que diz: finda-se este dia que o meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Era o momento dele se relacionar em secreto com Deus. Aí no Salmo de número 3, versículo 5, amanhece o dia, e o salmista diz assim: eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O sábio Salomão, escrevendo em nome da sabedoria, que tipifica Cristo em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Nós podemos observar na Santa Bíblia que grandes milagres sempre foram precedidos por oração secreta, pela solidão. Quando Elias chegou na casa da viúva de Serepta, e a Bíblia diz que o filho da viúva de Serepta morreu, 1 Reis 17, 19, Elias pegou o menino e levou para o seu aposento. Ele só orou sobre o menino. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 3 a 5, quando uma viúva também de um dos filhos dos profetas procura Eliseu acerca de uma dívida que o seu marido deixara, e o credor queria levar os seus filhos como escravos para a quitação do débito, Eliseu olha para a viúva e diz assim: entra na tua casa, tu e teus filhos, fecha a tua porta. Tem momentos que Deus não quer plateia na sua relação com Ele. Também em 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu encontra a sunamita cujo filho havia morrido, a Bíblia diz que Eliseu tomou o menino, levou para o seu quarto, sozinho, e orou, e o menino foi ressuscitado. Em Mateus capítulo 14, quando Jesus encerra a multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que ele saiu do meio da multidão e foi para o monte, sozinho, orar, no versículo 23. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus levantou-se bem cedo e foi para um lugar deserto e ali orava. Quando ele chega na casa de Jairo, falei disso aqui outro dia em Marcos 5, para ressuscitar a filha de Jairo, as carpideiras estavam na casa de Jairo, e a primeira coisa que Jesus faz é mandar que as carpideiras saíssem, e ele ficou com os pais da menina, com Pedro, Tiago e João. Eu até disse aqui outro dia que você não deve manter perto de você aqueles que dependem da sua dor para terem lucro. As carpideiras eram pagas para chorar. Quando Jesus vem para ressuscitar a menina, elas riem. Não mantenha perto de você quem depende da sua dor para ter lucro. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: manda embora as carpideiras. Manda embora as carpideiras, tá? Então, alguns milagres na Bíblia acontecem depois de horas de solidão, de oração secreta. Eu tenho a ousadia de dizer que a maioria de nós só ora quando está na igreja, aquela rápida oração depois da leitura bíblica. E
provavelmente será por isso que nós desfrutamos menos dos milagres que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Deus está nos aguardando no lugar da intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos observar rapidinho, não vai dar para eu concluir o raciocínio, mas vamos até onde o tempo nos permitir, observar quais são as bênçãos da oração secreta. Quais são as bênçãos de estarmos diante de Deus sozinhos? Eu disse sozinhos. Diz aí para o seu vizinho, sozinho. Há momentos que você vai orar com uma multidão. Há momentos que você vai convidar o seu companheiro de oração. Eu tenho um companheiro de oração, vocês conhecem, pastor Jailton. Nós oramos juntos há mais de 20 anos, pelo menos uma vez por semana. Mas tem dia que eu digo para ele assim, ó, tu fica aí que eu vou orar longe de tu, tá? Ele não barulha orando, eu não consigo orar com quem ora em voz alta perto de mim. Entra na minha oração e eu começo a repetir a oração do outro, tira a minha linha de raciocínio. Então ele não interfere, ele ora em silêncio, mas tem momentos que eu preciso estar só. E semana passada ele veio para orar comigo naquele período de oração, e ele disse assim, Brandão, sai de perto de mim que eu não quero orar perto de tu hoje não. Eu entendo isso, é um momento que não cabe mais ninguém, é o seu momento de segredo com Deus, não cabe mais ninguém. Então, quais são as bênçãos dessa oração secreta? Primeiro, ela gera arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas em você que Deus quer tratar contigo, que Ele não vai fazer isso na frente de ninguém. Tem áreas da tua vida que Deus quer tratar, que Ele não vai levantar profeta na frente de ninguém para tratar. Ele vai querer tratar só contigo. Tem coisas no seu interior que Deus quer trabalhar, que ninguém vai saber, só vão ver os resultados, mas ninguém verá o tratamento de Deus. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 6 a seguir, versículo de número 1 a seguir, Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça. E ele diz assim, eu vi serafins, que com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam, e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Levante assim a sua mão comigo, ou coloque a mão no coração, e vamos juntos cantar com os serafins, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isaías diz assim, quando eu vi, caí aos seus pés e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí Isaías declara, um anjo voou do altar trazendo uma tenaz na mão, e na ponta da tenaz uma brasa, e tocou os meus lábios e diz, eis que o teu pecado foi perdoado, e a tua iniquidade foi tirada. Só então Isaías ouviu a voz de Deus dizendo, a quem enviarei? E
quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Arrependimento é uma experiência da oração secreta. Tem coisas em sua vida, querido, você está na igreja, você canta no coral, senta no púlpito, prega de vez em quando, você ora para valer e não consegue se libertar de certos hábitos, de certos vícios, continua escravo de certas situações. Pastor, eu não consigo, não tem jeito. Aí você já pensou assim: me deduraram para o pastor? Dedurou não. O Espírito Santo está falando contigo. Você quer vencer essa situação? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia! Você não vai ficar preso de uma situação, agrilhoado por algo do seu passado. Entra na comunhão com Deus, arrepende-te. Agora presta atenção, por que tem que ser em lugar secreto? Porque o arrependimento genuíno, irmão, não tem compostura não. Arrependimento genuíno não mantém pose. Arrependimento genuíno desce do pedestal. Quando você se arrepende, você grita, você geme, você chora, você se joga por completo. E quando você está só com Deus, você tem mais facilidade para viver essa experiência. Então, seja livre, seja completamente livre, seja completamente mudado. Deus está te aguardando no lugar da comunhão. Aleluia! Segundo lugar, a segunda bênção da oração secreta é transformação. Deus quer nos transformar, fato. Transformação é um processo gradual, fato. Mas tem coisas que Deus vai querer te confrontar. Tem situações que Deus vai te levar a uma batalha frontal. E você precisa estar a sós com Ele. Gênesis 32. A partir do versículo de número 24. Jacó estava voltando da terra do seu tio Labão, com sua família, suas duas mulheres, seus filhos, seus rebanhos. De repente alguém diz assim: olha, Esaú teu irmão vem ao teu encontro, e ele ainda guarda a ira dos 20 anos atrás, quando você roubou a bênção dele. Jacó, que não era besta coisa nenhuma, chamou os seus servos e disse: leva gado, leva ovelhas, leva presente para o meu irmão, para aplacar o seu coração. Jacó esperou e os mensageiros foram. De repente lá vem os mensageiros trazendo o gado, trazendo as ovelhas, e disseram assim: olha, Esaú não aceitou a tua oferta, vem com 450 homens e diz que vai te matar. A Bíblia é muito clara quando diz que Jacó teve medo. Aí ele chamou a sua família e disse: olha, vai um bando pelo caminho da esquerda e outro bando pelo caminho da direita, para que seja o caso que, se ele encontrar a um, não exterminará a ambos, e eu não ficarei por completo desfilhado. E alguém olha para Jacó e diz: tá, nós vamos cada um por um caminho, mas e tu vais por qual caminho? Com qual grupo você vai? Jacó olhou e disse: eu não vou. E o texto diz assim: e Jacó ficou só. E o texto acrescenta: e lutava com ele um homem. Presta atenção nisso. Jacó não lutou com um anjo. Jacó lutou com um homem. Eu sei que era anjo, eu não estou desfazendo do que está escrito. O que eu estou dizendo é que na mente de Jacó não era anjo, era homem. Fosse anjo, Jacó não ia sair no tapa com um anjo, né, irmão? Ele viu um homem, e o nome disso na teologia cristã é teofania. Vai lá para o CETEF que você aprende, tá?
Teofania é quando a divindade se manifesta em forma humana. Aí Jacó parte para o tapa, e o anjo sai esquivando de Jacó, se livrando de Jacó. Quando o anjo percebeu que não tinha jeito, a Bíblia diz que ele tocou na juntura da coxa de Jacó e deslocou o nervo. Aí Jacó atracou na cintura do anjo e diz: não te deixarei se não me abençoares. E o anjo diz: me deixa, Jacó, que o dia já está amanhecendo. Não te deixo, só quando me abençoares. Jacó, a alva já está rompendo, não te deixo. Aí o anjo pergunta a Jacó assim: qual é o teu nome? Se você voltar 20 anos no Gênesis, vai perceber que no dia que Jacó roubou a bênção de Esaú, tomou a bênção de Esaú, lesando a consciência do velho Isaque, que estava cego, Jacó se veste de pele de cordeiro, para ficar peludo como Esaú. O pai pergunta assim: ô filho, qual é o teu nome? Aí Jacózinho diz assim: meu nome é Esaú, papai. E o pai pega, sente os pelos e diz: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E o abençoou. 20 anos depois, quando Deus encontra Jacó sozinho, a primeira pergunta que Deus faz é a mesma pergunta que Isaque fez: qual é o teu nome? O que eu quero te dizer é que quando você vai para a oração secreta, Deus começa a tratar algumas coisas do seu passado, algumas pendências que ficaram. Jeová vai tratar, Jeová vai mudar. Mas presta atenção nisso, olha para cá. Ele não vai tratar o seu passado na frente de ninguém. Ele vai tratar o teu passado no lugar secreto. Deus quer se encontrar com você. Larga a mão de achar que Deus vai te expor. Deus não expõe. Ele está esperando você ir no lugar do silêncio, no lugar da intimidade, e lá Ele vai mexer no teu subconsciente. Ele vai trazer à tona as coisas enterradas, e Ele vai curar a tua vida e mudar a tua história para a glória do seu nome. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! O lugar secreto é um lugar dadivoso. É um lugar onde você para ouvir Deus. É um lugar onde você para conversar com Ele. Árvores viram altar. A beira da praia se transforma em templo de adoração. A roça, o matagal, se transforma em lugar de comunhão. Dá licença a esposa, dá licença ao marido, dá licença os filhos e os pais, mas no lugar secreto só cabe um. A comunhão é pessoal, a comunhão é individual. Deus vai tratar com cada um por sua vez, e Ele está te aguardando, Ele está te esperando. Eu sei que Deus está falando com o coração da sua igreja. Há mudanças que vão acontecer na nossa vida, e Deus está esperando apenas o lugar da comunhão. Terceiro lugar, estou caminhando para concluir. O lugar secreto é o lugar da resignação. É incrível. É incrível como nos tornamos resignados depois da oração secreta. É interessante como nós achamos, preste atenção nisso, nós achamos que temos o direito de questionar as decisões de Deus. Alguém nos disse que nós temos autoridade para indagar a Deus acerca do que Ele faz. Isso é falta de intimidade, irmão. Quem tem intimidade com Deus não questiona a vontade divina. Segundo Samuel, capítulo de número 12, depois que Davi comete o pecado de adultério com Batseba, e a Bíblia diz que Batseba ficou grávida, versículo 16, ela deu à luz a uma criança.
E quando o profeta vem falar com Davi, o Senhor diz através do profeta: o menino vai morrer. O resultado do teu pecado vai morrer. E a criança adoeceu, diz a Bíblia. E durante o período que a criança estava doente, Davi não comeu, diz o texto de 2 Samuel 12:16. Não bebeu, versículos a seguir. Não houve música no palácio. Davi fez jejum absoluto durante a doença da criança. De repente o menino morreu. E os servos de Davi começaram a cochichar. Ele não pode saber que o menino morreu. Se com a criança viva ele não come, não bebe, não dorme, sabendo da morte da criança, ele vai morrer também. Aí Davi percebeu o cochichar dos seus servos. Deixa eu abrir um parêntese para dizer que a oração secreta aumenta a sua percepção de forma incrível. Não adianta ficar cochichando perto de quem saiu do lugar secreto da oração, porque a Bíblia diz assim: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os santos profetas. Camarada cochicha lá na reunião sigilosa na madrugada, aí Jeová vai lá e dedura para o profeta Eliseu, vai lá e diz o que é que vai acontecer no outro dia. Herodes planeja matar o menino de manhã, um anjo aparece de madrugada e diz: José, sai daqui porque Herodes está chegando aí. A oração secreta lhe leva a uma capacidade de percepção extraordinária. Por isso, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Vou te revelar coisas grandes e eternas que você não conhece. Aleluia. Provoca seu vizinho devagarinho e diz para ele assim: na oração secreta você aprende a perceber as coisas. Na oração secreta você começa a perceber as coisas. Aleluia. Aí Davi volta para o texto. Davi chega para os empregados e pergunta: a criança morreu? E eles dizem: sim, majestade, a criança morreu. Aí Davi levantou, foi tomar banho, mandou colocar o banquete e comeu, mandou os músicos voltarem para o palácio e tocarem melodia. Aí os empregados não entenderam. E alguém que tinha intimidade com Davi chegou e disse: nós não podemos entender você. A criança viva você não come, não dorme, não bebe, não ouve música. Aí a criança morre e você vai comer, toma banho e toca música no palácio. Que contrassenso é esse? Davi diz assim: eu saí da oração secreta, companheiro. Enquanto a criança estava doente, eu clamava para que Deus porventura tivesse misericórdia de mim e não matasse a criança. Mas agora que a criança já morreu, ela não virá a mim, eu irei para ela. O que Davi estava dizendo era: eu aceito a decisão divina, eu me rendo ao que Deus fez. Eu não sei qual foi a decisão que Deus tomou na sua vida e em torno de que são os seus questionamentos, mas eu lhe digo: não questione a soberania de Deus, se rende, vai para a oração secreta. Pode ser que Deus te diga porque Ele quis fazer assim. Oração secreta gera resignação. Entregue-se ao plano de Deus, e o que Ele fez você verá lá na frente que é melhor para você. Aleluia. O que Deus fez é melhor para você. Provoca seu vizinho e diz para ele: o que Deus fez é melhor para você. O que Deus fez é melhor para você. Ainda que você não entenda, ainda que você não concorde. Eu acho interessante, Deus faz um negócio na minha vida e não pergunta se eu concordo. Mas eu vou reclamar como? Se eu for reclamar, Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: quem é você, Caco, para me perguntar o que é que eu estou fazendo? Quem você pensa que é, pó, barro? Cala a boca, e o que eu fiz está feito, eu sou Senhor. Não adianta ficar questionando Deus. Mergulha na graça, mergulha na soberania, mergulha na misericórdia. Lá na frente Deus vai te mostrar por que Ele agiu assim.
assim: Ele é Senhor e sabe o que faz. Quem puder dar glória a Deus, dê. Quem puder dizer amém, diga amém. Mas vá para a oração secreta. Eu vou parar. Aleluia. Eu queria falar que oração secreta gera autoridade divina. Não vou comentar. Eu queria falar que oração secreta gera honra diante dos homens. Deus te honra diante dos homens quando você o busca na sua intimidade e na sua comunhão. Eu gostaria de falar que a oração secreta gera vitória sobre os seus inimigos. Estão te caluniando? Estão sentando a pancada em você? Estão te dando de porrada que você chega até às 11, não acerta nem o caminho de casa? Não precisa dobrar a manga e sair na mão. Vai para o lugar secreto. Vai conversar com Deus. Quem tem intimidade com Deus tem quem responda às suas causas. Quem tem intimidade com Deus tem quem fale por si. Cala a boca e vai orar. Chega lá e diz assim: Jesus, estão batendo em mim, Jesus, estão dando pancada em mim, Jesus, estou zonzo de tanto apanhar, me ajuda, Jeová, está doendo. Vai chegar um momento que Jesus vai olhar e vai dizer assim: já bateram demais, estão exagerando, até aqui eu deixava, até a 39ª chicoteada por dia, mas já deram a 40ª, estão querendo dar a 41ª, chega, agora eu vou entrar nesse negócio e acabo com essa festa. Aleluia, oh, aleluia. Ninguém vai lhe bater demais, Jeová está vendo cada chicoteada. Então vai para o lugar secreto, dá um toque assim no vizinho para ele: vai para o lugar secreto, vai para o lugar secreto. Aleluia. Eu queria falar, e falando, que a oração secreta provoca o inferno. É incrível isso. Se separe para orar, entre numa campanha de jejum e Satanás vai se mexer. É incrível isso. Alguém até me disse esses dias: eu tenho medo quando o senhor coloca a igreja em jejum. Por quê? Todas as vezes que o senhor coloca a igreja em jejum, depois vem rebombada, vem porrada, vem pancada. Não posso parar de jejuar só porque o cão reage. A Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e foi aí que apareceu a ele o tentador. O diabo tem que reagir, é papel de cachorro mesmo. Ele tem que se mexer quando a carruagem passa. Mas entende uma coisa: enquanto Daniel orava e jejuava, 2 principados se levantaram: o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe do rei da Grécia. Mas segura essa: enquanto o príncipe do rei da Pérsia se levantou, Jeová ficou em pé no trono e chamou um dos principais e disse: Miguel, desce e peleja pelo meu povo. O inferno levanta, mas as hostes celestiais se mexem. Aí o anjo chega para Daniel e diz assim: olha, tu és muito amado, desde o início das suas orações, Daniel 10, eu vim te trazer respostas, mas o príncipe do rei da Pérsia se levantou contra mim, e Deus mandou Miguel, um dos principais arcanjos, que ficou a pelejar, e está subindo agora o príncipe do rei da Grécia, mas eu subirei e pelejarei contra ele. Deixa eu te dizer: existem demônios? Existem. O diabo está solto? Está. O inferno está atacando? É verdade. Satanás está agindo? Está. Mas os anjos de Deus estão pelejando por você. Tem anjos pelejando. Sacode seu vizinho e diz para ele: tem anjos pelejando, tem anjos pelejando. As hostes celestiais estão a pelejar. Lá vai Josué para uma guerra. Josué
De repente Josué no meio do caminho para, e tem um varão, e Josué saca da espada e diz: és dos meus ou és inimigo? E o anjo diz: embainha tua espada, porque eu sou príncipe do exército de Deus. Oh, igreja, tem anjo pelejando, você não vê, mas quando você deita, tem anjo ao lado da cama para te guardar. Quando você levanta, anjos vão te acompanhando na rua. Alguém te aborda e o anjo está perto. Deixa eu te dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Olha o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus, eu acho que é versículo 7 do capítulo 1. Quem dos seus anjos faz ministros e dos seus mensageiros labaredas de fogo. Os anjos estão pelejando por nós sob ordem divina. Aleluia. E deixa eu te dizer, aqui não se adora anjos, se adora Jesus de Nazaré. Mas aqui tem anjos, queridos, para toda parte tem anjos. Eu queria que Deus abrisse seus olhos espirituais. Eu queria que Deus lhe desse a percepção do mundo espiritual, para você perceber que sobre esse espaço vazio, anjos estão sobrevoando. Lá fora tem demônios enraivecidos, querendo te provocar, mas os anjos do Senhor estão com espada flamejante, e você está guardado, guardada pela mão de Deus. Eu ouvi um testemunho uma vez numa convenção de uma menina de 14 anos cujo pai era inimigo de crente, não gostava de crente. A menina tinha o desejo de se converter e o pai dizia: se você se converter eu lhe mato. E aquela menina um dia passando na porta da igreja, um dia de celebração da ceia, ela entrou no culto escondida e aceitou a Jesus como Salvador. E quando o pastor, a igreja estava orando por ela, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ia ter batismo à tarde antes da ceia, e a menina disse: eu quero ser batizada. Ora, já foi batizada com o Espírito Santo. O pastor olhou para a igreja e disse: como é que eu posso não batizá-la? Jesus já confirmou a conversão da menina: batiza. A mãe ficou sabendo, mandou um filho correndo dizer para ela: não entra nesse negócio não, que teu pai vai te matar mesmo, tu sabe que teu pai é uma fera. E o irmãozinho dela chegou, ela já estava dentro do tanque batismal, e disse: olha, mamãe mandou dizer para você sair, que o pai ficou em casa amolando facão, vai te matar. A menina olhou para trás, olhou para o lado, disse: não vou sair mais não, já estou aqui dentro, eu vou ser batizada. E foi batizada, participou da ceia. E os irmãos disseram: não vá para casa, você vai dormir lá em casa hoje, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas irmão, crente novo, convertido, irmão, batizado com o Espírito Santo hoje de manhã, não tem medo mais de nada. A menina disse: eu vou para casa. Aí foi mesmo. Quando ela chegou na calçada da casa, o cadeado estava trancado. E aí, irmão, batizada com o Espírito Santo hoje de manhã. Crente está assim, está na faísca, fala em línguas até quando o vento sopra. Ela começou a falar em línguas na calçada, e batia o pé e falava em línguas, e o poder começou a tomar conta. De repente a menina abriu os olhos e viu um anjo de Deus em pé na calçada. E o anjo com uma espada abriu o cadeado, e a menina viu quando abriu, e o portão abriu, e ela entrou, e entrou para dentro de casa. O pai levantou e disse: quem abriu a porta para ela, eu vou matar. E correu na cozinha e catou o facão, e quando partiu para cima da menina, o anjo de Deus deu-lhe uma burdoada no meio da lombar, e ele caiu, e só ele e a menina viam o anjo. E o anjo colocou a espada no pescoço dele, e ele disse: filha, manda ele parar, que ele vai me matar. A menina disse: o senhor aceita Jesus? Se o senhor aceitar, ele para. Ele levantou para partir para cima da menina. O anjo mais uma: filha, manda ele parar, que ele vai me matar. O senhor aceita Jesus? Se o senhor aceitar, ele para. O homem não aguentou, emborcou no chão e disse: eu aceito a Jesus, eu me rendo a ele. A igreja veio, orou pela família, e a menina viu quando o anjo partiu de volta para o seu lugar. Fica de pé aplaudindo ao Senhor, fica de pé dando glória a Deus.
Se você crê nisso, diz aí para o seu vizinho: alguém peleja por você. Alguém peleja por você. Alguém peleja por você. Oh, aleluia, aleluia. Só uma coisita, mas a oração secreta gera intimidade. Oração secreta gera intimidade. Oração secreta gera intimidade. Na oração secreta você entra na intimidade de Deus. Na oração secreta você ouve Deus falar contigo pessoalmente. Só umas referências para servir de Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 6:6, e Noé andou com Deus. Êxodo 18:11, falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Números capítulo 12, versículo 6, quando os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, sumo sacerdote, profetiza, começaram a falar mal de Moisés, o Senhor mandou Arão e Miriam irem lá na tenda. E quando chegam lá na tenda, o Senhor diz assim: faz o seguinte, se houver em Israel algum profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço, e eu vou conversar com ele em sonho ou em visões, mas com o meu servo Moisés eu converso cara a cara, tete a tete, olho no olho. Presta atenção nisso. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Vai chegar em casa hoje à noite, não vai para o Facebook, hoje não. Não vai para o Fantástico, hoje não. Vai para o Extraordinário. Se recolhe um pouquinho, no banheiro, no jardim da casa, no escritório da casa, debaixo da mesa, e diz assim: Jesus, foi dito hoje à noite que o Senhor quer que eu esteja num lugar secreto contigo. Vim te buscar, quero te conhecer, quero te perceber, quero te sentir. Aleluia. Ora um pouco, conversa um pouco. Eu vou te dar uma sugestão. De vez em quando para de orar e cala a boca, fica em silêncio. Pode ser que Deus queira falar com você, e Deus é educado, Deus não fala enquanto você fala. Encerrou uma conversa, cala a boca, silencia um pouquinho. É monótono, pastor, você que sabe. Silencia um pouquinho. Pode ser que Deus queira lhe dar um direcionamento. Depois volta a orar. Se ele não falar nada, volta a orar. Volta a orar. E se você orar 10 minutos, 15, 20, Deus não falou nada, 30, Deus não falou nada, encerrou a oração, não tem problema não, levanta e vai dormir. Pode ser que Ele se assente à cabeceira da tua cama na madrugada. Oh, aleluia, a oração secreta gera resultados. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Deixa eu dizer uma coisa para algumas pessoas. Tem assunto seu que você tem que calar a boca. Para de falar com os outros. Tem problema que você está passando, para de falar. Ora em secreto. Cala a boca, encerra. Quem já está sabendo do problema vai perguntar assim: já resolveu? Ainda não. E aí? Estou orando. Estou na mão de Deus. Não fica falando. Tem coisa que não é para ficar falando, é para ficar calado. Porque Deus está trabalhando em silêncio.
E eu quero profetizar para algumas pessoas aqui. Deus vai te surpreender. Ore comigo agora. E diga para o Senhor: eu quero a tua intimidade. Eu quero a tua intimidade. Eu quero a tua presença. Se você quiser orar sentado, se você quiser orar de joelhos, se você quiser deitar, mas diz para Deus: eu quero a tua intimidade agora. Oh, aleluia.